Olá, como você está? Você tem uma moeda de 5 centavos? Certamente você tem. Eu não estou aqui querendo saber da sua condição financeira, muito menos através de uma moeda de 5 centavos. Esta é a moeda de valor mais baixo que nós possuímos no nosso mercado. Mas ela vai nos servir para refletirmos sobre aquilo que nós costumeiramente falamos. Toda moeda tem dois lados, cara e coroa. E ela nos serve para escolher de qual lado do campo o nosso time vai jogar. Ela nos serve para exemplificar muitas vezes que uma história tem dois pontos de vista diferentes, duas possibilidades diferentes. Ela nos mostra que há sempre um lado bom e um lado ruim de todas as coisas. Será que a pandemia, a quarentena, também tem um lado bom? Nós temos ouvido falar sempre em devoções, em conversas, em reflexões sobre todos os males da pandemia. A doença, o risco de morte. Mas já sabemos que há muita recuperação de pessoas infectadas com o coronavírus. Por outro lado, também há muitas outras coisas boas que nos foram reveladas e que nós podemos reviver diante da quarentena que estamos vivendo em função do coronavírus. Veja só, o setor farmacêutico está muito preocupado pela grande queda da venda de medicamentos. Os consultórios médicos, psicológicos e psiquiatras tiveram uma queda drástica na procura por consultas. As filas nos postos de saúde e nos setores de emergência caíram drasticamente. Isso nos mostra que não precisamos de tantos remédios, de tantas consultas e de tantos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, porque também a queda no consumo varejista e atacadista e comercial foi drástico. Tem um lado bom da história. Ele nos mostrou que estar com a família, que sentar junto, conversar, almoçar, jantar, é muito bom. Forçadamente, por meio de uma pandemia, tivemos que estar em quarentena. E nós descobrimos coisas maravilhosas que nós temos dentro da nossa casa, em nossa família, e que já há muito não vivíamos. Também estamos sentindo falta do culto, do convívio com os irmãos, da pregação da palavra, dos hinos de louvor, do receber do sacramento da Santa Ceia. Quantas vezes desprezamos, ignoramos o convite de Deus semanal, venha à minha casa. Quantas vezes deixamos de assistir um culto, de participar de um culto, de prestar o nosso culto a Deus, por causa de outros compromissos assumidos, ou simplesmente pelo fato de ficarmos em casa, descansando, dormindo um pouco mais. E agora sentimos falta. Deus nos mostra, e a Sagrada Escritura também registra, quando diz, virá o tempo em que vocês vão sentir sede da palavra. Procure enquanto é tempo. A palavra nos alerta para isto. Lá no Antigo Testamento diz, hoje é dia de salvação. E muitas vezes nós desprezamos tudo isto. Em função da correria do dia a dia, das atividades que nós assumimos, dos compromissos que nós marcamos. Pois a pandemia, a quarentena, nos mostrou um outro lado da moeda. Um lado de coisas muito boas, valiosas e preciosas. Muitas vezes nós corremos atrás de médico, de exames, de consultas, quando na verdade nós precisamos mais de Deus. Muitas vezes nós corremos atrás do consumismo, quando nós precisamos mais de alimentar a nossa fé. Muitas vezes nós estamos assoberbados com as atividades do mundo e estamos muito fracos em nossa fé. Deus está nos dando um tempo de refletir,
de repensar e de reorganizar as nossas vidas. Deus está nos mostrando também o lado bom da pandemia. Quando tem muitas coisas que podemos dispensar, que não nos fazem falta. E quando temos muitas coisas que precisamos buscar, porque é nesta hora, na hora da dificuldade, na hora do medo, da incerteza, que elas nos dão segurança. Que possamos olhar para o lado bom da pandemia e buscar cada vez mais aquele que é a fonte de todo o poder de vida e de salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15, o apóstolo Paulo, quando escreve sobre tesouros em potes de barro, ele lá no versículo 15 nos escreve dizendo assim: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e que estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Certamente, neste tempo em que estamos dentro das nossas casas, nós buscamos muito mais a Deus, porque sentimos a falta que Ele nos faz, porque sentimos o quanto somos fracos e pequenos diante de um invisível risco da morte. Vamos pedir em oração que Deus nos assista. Querido Deus e bondoso Pai, mostra-nos o lado bom da nossa vida, quando Tu em tudo nos sustenta, nos guarda, nos protege. Mostra-nos o resgate conquistado por meio de Cristo Jesus, quando Ele venceu o pecado, o mundo, a morte, o diabo. Mostra-nos que diariamente Tu tens derramado sobre nós imensas e maravilhosas bênçãos e que possamos em tudo ser agradecidos, pois Tu cuidas de todos nós com imenso amor. Isto sabemos, pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja contigo, hoje e sempre. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus.